nós, em mais este momento juntos, né, de mais um encontro online de famílias educadoras. Nós ficamos muito felizes de poder estar contribuindo com um pouquinho do que Deus tem nos orientado. E nós convidamos hoje o professor Kleberson para estar conosco. Professor Kleberson, vou falar um pouquinho dele. Ele é professor de língua inglesa, ele é tradutor e intérprete. Ele mora no campo já há 5 anos. Ele é casado com a Rúbia, é minha parceira de ministério, minha companheira, tem uma filha de 10 anos. Ele participa também, ele faz parte da nossa equipe do Ministério Plano A Homeschooling. E também tem um ministério de aulas de língua inglesa, mas é específico para alunos homeschoolers da verdadeira educação. E ele já atua na área da educação há 30 anos. Né? Então, o professor Kleberson, ele vai compartilhar conosco hoje algumas dicas de aprendizagem dentro dos princípios da educação verdadeira. Né? Então, professor Kleberson, vou deixar você com os nossos irmãos e, no final, nós vamos abrir para perguntas, tá bom? Que Deus abençoe, professor. Muito obrigado, Cleoma. Uma boa noite a todos. Então, meus queridos pais, de repente não sei se tem algum aluno aqui meu, mas enfim, sejam todos bem-vindos. E eu gostaria de, né, primeiramente, falar o que seria essa educação, né? Porque nós temos a educação do mundo e a educação verdadeira, né? Nós temos essa divisão. A educação do mundo, eu experimentei na minha vida uma boa parte dela. E eu vejo hoje que eu tive de desaprender e eu tive de acoplar, eu tive de juntar, né, ah, alinhar, né, a minha filosofia, a minha ideia, né, que eu tinha de educação, alinhar com a educação que Deus quer para minha vida e para minha a vida da minha filha agora. Então, eu tive de aprender. Então, como a professora Clema falou, nós estamos sempre aprendendo. E eu gosto muito de aprender. Então, assim, muitas vezes dói as mudanças, porque você tem que quebrar alguns paradigmas para que você possa trilhar esse novo caminho. E é um novo caminho. E é o caminho correto. Toda vez que a gente vai estudar alguma coisa que nós tiramos a ideia, tiramos o contato com Deus, nós estamos sendo falhos. E essa verdadeira educação, ela vem para isso, ela vem para reerguer o homem, né, na maneira como ele deveria ser ensinado, e não simplesmente uma coisa técnica, uma coisa morta, mas sim algo que, além de ele ter o conhecimento, ele vai pegar esse conhecimento e vai trabalhar com ele com o viés bíblico-cristão e utilizar não apenas para ajudar o próximo, mas ele vai estar utilizando isso para a vida dele. Então é isso que eu tenho aprendido e estou aprendendo ainda também. Eu não posso dizer aqui, bater o martelo e dizer assim, sei tudo. Não. Eu estou aprendendo e aqui eu vou ah, fazer dar algumas dicas. Vai ser coisas simples, muitas vezes, né, você poderia dizer assim, mas isso até eu já sabia. Mas eu acredito que é muito bom para todos nós relembrarmos. E, como é uma verdadeira educação, eu acredito que todos vocês estão aprendendo, tanto quanto eu também. Ok? Vamos então começar aqui. Dicas de aprendizagem, ok? Na verdadeira educação. Então, vamos lá. O primeiro, a primeira mensagem, né, que eu gostaria de trazer para todos vocês é lá em Provérbios 2, 6, 8.
porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Eu sublinhei, porque o conhecimento é algo ali. E o entendimento é como é uma engrenagem. Você não tem como ficar sem um e nem outro. É como você ter um carro e tirar o motor. Então você não tem um carro completo. Você tem que ter o conhecimento e você tem que ter o entendimento. Quando você faz a junção desses dois aqui, você cria o que nós chamamos de sabedoria, né? E é a aplicação daquilo que nós temos, né, de conhecimento, e juntamente com o entendimento. Então, esse movimento é chamado de sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então, olhem só a importância. O conhecimento sem ter esse viés, sem ter essa visão de estar acoplado com Deus, de nada nos vale, porque tudo provém dele, tudo. O próximo slide, eu gostaria aqui de focar, de, né, ampliar duas palavras que nós estaremos trabalhando aqui nas nossas dicas aqui. Como é feliz o homem, né, constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Veja bem aqui, né? Você está vendo essa palavrinha aqui, constante. Essa é uma palavrinha que faz parte da verdadeira educação. Uma coisa constante. Aqui está dizendo que o homem, né, é feliz o homem constante no temor do Senhor. Devemos ser constantes em tudo. No temor do Senhor, primeiramente, e constante nas outras nossas atividades. Se nós mantermos uma constância, nós obteremos o sucesso. Não simplesmente o sucesso que o mundo pede, que, né, mas muito mais do que isso. O próximo aqui. O que trabalha, o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aqui nós temos uma outra palavra também aqui, ó, diligentes. Então, vejam, lembre-se bem dessas duas palavrinhas, constância e diligência, ok? Daqui a pouco nós vamos dar uma estudada mais aprofundada nessas duas palavras ali, o significado. Elas parecem um pouco assim similares e até, de alguma maneira, uma vai complementando a outra, ok? Então, vejam só, o que trabalha com mão displicente, que seria o contrário do diligente, empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Em tudo, né? Em tudo na nossa vida. Então, outra parte aqui também que é muito importante, essa conexão que eu falei para vocês, né? De nós não estudarmos as coisas, vou estudar língua inglesa, apenas a língua inglesa, vou estudar matemática, só matemática, vou estudar só história. Não. A nossa mente, quando ela está conectada com Deus, ela consegue trabalhar tudo isso de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira que glorifique ao nome do Senhor. E não fique glorificando o ser humano, o eu. Né? Não sou eu, mas é sim Cristo que trabalha por meio de mim. Quando a mente de um homem, né? Quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, olha só que interessante, o efeito sobre o corpo, a mente e a alma, vejam só, corpo, mente e alma, vai além do admissível. Em comunhão, tal é encontrada a mais alta educação. Qual que é a mais alta educação? Essa comunhão da mente com Deus. Por isso que nós chamamos, né, essa alta educação de uma verdadeira educação. Porque nós queremos fazer algo diferente para nossos filhos. Muitas vezes é complicado, o começo é difícil, sim, mas não é impossível, porque o Senhor vai abrindo as portas, vai nos mostrando, vai nos ajudando. Vamos para o próximo. O desenvolvimento do aluno, eu quero falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do aluno na verdadeira educação. Nesse ambiente da verdadeira educação, olha só que bênção.
cria-se um ambiente para que o aluno possa ser e ter. Ser o quê? E ter o quê? Uma coisa, um diferencial que nós não conseguimos enxergar no mundo. No mundo. Não conseguimos. Vejam só. Primeiro ponto. Na verdadeira educação, nós transformamos os nossos alunos em servos do Senhor. É o primeiro ponto. Pelo conhecimento, como é que ele se torna servo do Senhor? Pelo conhecimento bíblico, pelo conhecimento técnico, né? E a aplicação na vida diária do que ele aprendeu. Se você juntar o teu conhecimento com aquilo que Deus quer realmente na tua vida, eu aprendi que nós seremos servos do Senhor. Então é o primeiro ponto. Veja só que interessante. Próximo. Criaremos crianças, adolescentes e adultos, também adultos, porque esse alinhamento com a vontade de Deus vai ter uma consequência lá na frente, tá? Criaremos autodidatas. O que é um autodidata? É uma pessoa que gosta de aprender, primeiramente, né? Ela gosta de aprender, sabe aprender, porque tem esse esquema de aprender a aprender, né? E ela também o que? Ela aplica o que aprende. Esse que é o autodidata. Então, quando nós colocamos os nossos alunos, colocamos os nossos filhos nessa verdadeira educação, nós criamos já essas duas coisas, o servo do Senhor e uma pessoa autodidata. No final, vou dar alguns exemplos da minha vida também. Ponto principal: diligência. Ter. Agora estamos trabalhando com o ter. Ter diligência, sim, vai ter diligência. Não é apenas o mundo que tem a diligência, mas nós, como cristãos, nós devemos ter muito mais diligência. O que é diligência? Interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. Ou seja, você está fazendo uma atividade com atenção, com interesse, com cuidado. Se você está lavando roupa, você está fazendo aquilo com cuidado. Se você estiver dirigindo, você está fazendo aquilo com cuidado. Se você estiver lá cavando um buraco lá, né, para fossa, você está fazendo com cuidado. Se você estiver lá cortando lenha, vai estar lá fazendo aquilo com cuidado. Né? Vai estar cuidando da horta, vai estar fazendo aquilo com diligência. Isso é algo que a gente tem que estar treinando com os nossos filhos. Diligência. Outro ponto. Constância. É outro ponto também. Lembra lá o Provérbios, que eu coloquei os dois provérbios, um falando sobre diligência e outro sobre constância. O que é a constância? Persistência, é a insistência, é a obstinação, do lado correto, né? Porque tem a obstinação, que é o lado negativo. Mas a constância é a tua frequência em fazer alguma atividade. E isso vai dar um resultado muito positivo. Primeira dica, a primeira que eu começo com tudo é tempo com Deus. Tá? Nós teremos algumas dicas, se eu não me engano, são 6 dicas, tá? Primeiro ponto, devocional. Devemos ensinar nossos alunos, nossos filhos, né? E a nós mesmos, né? Esse que é o ponto também, porque a gente, como eu falei para vocês, é um pacote, a verdadeira educação veio para mim na minha vida como um pacote. Eu tive de aprender tudo isso aqui primeiro, porque eu era contra. Desculpe falar, mas realmente eu tinha uma linha muito racional, muito mundana. Ou seja, para quebrar tudo isso aí foi uma luta. Mas graças a Deus o Senhor transforma. Se o Senhor transformou, né, Saulo, eu peço que o Senhor me transforme a cada dia ainda. Então, devocional particular para nós, pai, mãe, você tem que ter esse tempo, filho, filha, tem que ter esse tempo. Pode ser esse devocional, ele pode ser compartilhado depois lá na mesa desse jejum, né, do café da manhã também. Outro ponto, buscar a Deus para que o quê? Os projetos do dia sejam realizados de acordo com sua vontade. Não é sua, não é tua, é a sua vontade de cima.
Ou seja, nós às vezes fazemos os planos durante o dia, eu falo para minha esposa, o que vamos fazer hoje? Fazer isso, isso, isso. Ok, deixo na mão de Deus. Se o Senhor permitir, nós vamos fazer. Mas é entregar tudo. Então começa, a verdadeira educação já começa ali. Já começa com, por isso que há a transformação do servo do Senhor, né? Há essa transformação diária. Sem isso não tem. Então a primeira chave, o primeiro ponto, o primeiro passo, a primeira dica é isso. Segundo ponto, terceiro, pedir o Espírito Santo para que conceda sabedoria. Lembra que a sabedoria, conhecimento, entendimento, é engrenagem rodando tudo junto, mas de acordo com a vontade de quem? De Deus. Então, a sabedoria no uso do conhecimento adquirido. Pedir o quê? Constância. Nós precisamos, eu preciso aprender constância. Vocês acreditam nisso? Eu preciso aprender constância. Diligência também. Em tudo que nós vamos fazer. Certo? E como é que nós vamos aprender isso? Na prática. Logo, logo teremos aqui algumas dicas. Certo? Então, primeira dica é tempo com Deus. Não adianta. Você levantou, né? Você não é um cavalo que simplesmente levanta da sua cama e vai para o seu trabalho. Antigamente eu era um cavalo, eu levantava da cama realmente correndo e saía que nem um doido para o trabalho. Desde os meus 15, 16, 14 anos, sempre foi assim. Mas o Senhor transforma. Vamos lá, tempo com Deus. O motivo por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação, veja só, é não terem o Senhor constantemente, ou a palavra constância, diante dos olhos. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Acabou a defesa. Cadê a artilharia antiaérea? Não tem. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir o mal. Deveis ser homens e mulheres de oração. Vossas petições não devem ser débeis, né? Fracas, débeis, ocasionais. Ah, ok, só agora que estou precisando. Então, com licença, senhor, agora estou precisando, me ajude. Não, não é isso, não é ocasional. E apressadas. Opa, tem meu horário, meu culto agora tem. Depois tem que sair, porque eu tenho compromisso. Se você tem compromisso depois, organize seu tempo devocional. Se for preciso, levante às 3 da manhã. Mas fervorosas e perseverantes e constantes. Novamente a palavra, constante. Certo? Então, a primeira dica, pessoal, é tempo com Deus. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que a gente já sabe. Leia o que está escrito aqui, CBV 510. Nós precisamos estar preparados. Por quê? Porque nós iremos o que? Ensinar os nossos filhos com o nosso exemplo primeiro. E isso é educação. Isso é verdadeira educação. Segunda dica, né? Agora uma dica mais prática. Aula online ou presencial, depende. De repente você tem lá um professor que vai te atender em casa, ou de repente, como eu tenho, por exemplo, o English Light, que é o ministério que eu atuo, a gente tem praticamente o atendimento online. A maioria da minha vida sempre foi presencial. Então, esse foi uma outra coisa que eu também tive de aprender, trabalhar online. Lugar físico. Tanto lugar físico, tanto presencial, quanto no online, isso aqui funciona, tem que ser seguido, tá? Tem que ser um lugar calmo, tem que ser um lugar iluminado, tem que ser um lugar organizado, tem que ser um lugar limpo, né? Ok? Então, meus queridos, calmo, tá, pessoal? Calmo, longe de quê? Longe de distrações, dentro e fora, né, de casa. Por exemplo, celulares tocando, brinquedos, né, animais berrando para um lado para o outro, irmãos, né, pequenos atrapalhando a aula, conversas de adultos em alto tom, né? Eu tenho tido muitas experiências assim, e eu vejo que os meus alunos não aprendem muitas vezes. Por quê? Porque eles não seguem essa regra áurea, uma regra muito importante, ou tá lá de repente, sabe, vem o irmãozinho, vem o cachorrinho, ai que bonitinho e tal. Mas aí o que que acontece? Nós devemos aprender a ensinar a eles a serem o quê? Diligentes. Se você quer ter filho diligente, observe ele na aula. É presencial, professor, vem, tá, fique ali de olho.
Ah, é online? Mais ainda, deve ter o olhar do pai e da mãe, tá? Certo, pessoal? Então, assim, é algo muito importante, certo? Então, o lugar tem que estar sossegado, tem que ter o horário para aquilo, tá certo? Tem que ter horário para aquilo. Então, você tem que, como é que eu diria? Prezar por esse tempo, certo? Porque você vai estar investindo também o teu tempo, ou ensinando teu filho, ou às vezes você está pagando alguma outra pessoa, de repente, que é da verdadeira educação que está te ajudando, também. Então, você está tendo um investimento. E por que não aproveitar esse tempo direitinho, né? Não é mesmo? Nós devemos ser diligentes. Então, nós aprendemos a ser diligentes, a ser constantes, para que possamos passar para os nossos filhos. Então, a verdadeira educação, por isso que ela é a superior, né? Ela vai. Recursos. O que é uma coisa de recurso que eu botei aqui? O mínimo, né? Uma boa internet. O que seria uma boa internet? Uma boa internet que você consiga acessar. Uma vez eu escutei um pai falando: eu não coloco uma internet aqui porque a gente tem problema com a internet. Eu disse: problema com a internet? Não, é porque, assim, a gente tem que evitar a tentação. Aí eu falei o quê? Eu disse: olha, domínio próprio, fruto do Espírito Santo, tem que ter mais comunhão. Não é porque uma coisa que você tem internet que vai te derrubar, agora você também não vai deixar os outros usufruir para o bem. Então tem que ter oração, tem que ter oração, né? Então, boa internet. Mas, para tanto, os pais devem estar se vigiando, primeiramente, se eles têm essas dificuldades, não sei, ok? E, segundo, devem o quê? Vigiar também os filhos na hora da aula. Aconteceu já casos de eu estou ali lecionando, pergunto, fulano, me responde tal, fala isso aí para mim. O cara demora lá 5 segundos, demorou mais de 3 segundos para responder. As minhas aulas eu já sei que tem algum problema. Aí eu entro em contato com o pai. Pai, e o que está acontecendo? Teve uma demora na resposta do aluno. Né? Então, depois foi investigado. Olha, teve problemas assim, olha, né, tá vendo outras coisas em vez de ficar assistindo. Então, tem que ter essa diligência dos pais. Controle e vigilância. Tem que ter um celular, pelo menos mínimo, se você vai fazer um atendimento online, né? E tem que estar, como eu falei, pai e mãe. O computador, de repente, torna a aula mais tranquila, né? Acesso a bons materiais devemos ter. Levar, né, a Bíblia, claro, que é o ponto principal, mas outros também materiais. Né? O homeschooling plano A tem materiais excelentes de português, de matemática, de história, sabe? Tem tantas dicas que estão voltadas para a nossa realidade, certo? Então, de acordo então com bons materiais, de acordo com os nossos princípios, certo? E sempre passar pelo filtro bíblico e dos pais. Então, essa é uma dica muito importante. É o começo, né? Você vai estar arrumando material para agora você começar a trabalhar com isso aí. Vamos lá. Vamos para a terceira dica. Terceira dica, né? É o horário extra aula, né? Ok, tudo bem, teve uma aula, acabou a aula, ou com, né, como eu falei, presencial, ou de repente online. E agora? O que vamos fazer? Primeiro, primeiro você tem que ter na mente que você tem que ter um horário de estudo, né? Um horário de estudo fracionado. Ou seja, eu dou sempre a minha dica para os meus alunos de evitar longas horas de estudo em um mesmo assunto, ou, né, tudo em um só dia. Certo? Nós devemos ter uma diligência, executar essa tarefa com diligência, certo? Por quê? Porque eu prefiro fazer os 15 minutos de rever a matéria. Eu trabalho muito com língua inglesa, eu trabalho com a língua inglesa, a língua estrangeira. Em uma língua estrangeira, seja alemão, inglês, francês, língua estrangeira, pessoal, ela vai exigir esses 15 minutos diários do aluno. Ele por si só não vai ter essa disciplina, porque as crianças elas realmente elas se dispersam. Mas os pais deverão ter essa disciplina, essa constância, ajudar eles a criarem essa constância. Não só para a língua inglesa, no caso, não só para a língua estrangeira,
Mas você tem lá matemática, português, história. Então, é muito importante você ter o quê? Você ter um horário fixo para montar, né? Tem um planner, né? O plano A aqui, né? Minha esposa coloca lá, planner, faz um planner. Tem aqui, né? O planner aqui, tá tudo escrito aqui, tem os espaços para botar o dia, a hora para você fazer isso, atividade, divide. Não precisa o aluno também ficar lá estudando 6 horas. Não, divide tudo, certo? Mas em chunks, eu digo em pedacinhos, em chunks of time, em pedacinhos de tempo, esses 15 minutos, esses tijolinhos de 15 minutos, vão fazer a diferença incrível, tanto na matemática como no português. Ah, hoje eu quero rever 15 minutinhos no inglês. Ah, 15 minutos eu vou hoje dar rever português. Pegou lá o, né, material do plano A, tudo bonito, lindo, olha, bem preparado. Ó, 15 minutos é ler, é ensinar os alunos a lerem. Ó, filho, o professor falou, leia. Eu só peço para os meus alunos, leia aquilo ali, 15 minutos antes de dormir. Ah, entende? Então, isso é importante. Disciplina mental de organização. Primeiro, ok, vamos estudar. Carrega os materiais tudo de uma vez. Arruma o seu momento de estudo, porque o teu cérebro ele vai estar acoplado naquele momento, tá? Então, se você junta, ok, vou estudar inglês, tá, beleza. Aí você pega lá teu lápis, tua caneta, né? O aluno já não pega lápis, canetinha, pega o caderninho. Aí senta. Cadê o livro? Levanta. Vai lá, pega o livro. Tá, beleza, traz o livro. Ok, beleza. Deu sede. Eu vou lá, pego a minha aguinha, bebe. Ótimo, muito bom. Tem que beber água, é importante. Ok? Mas não desse jeito. Tem que ter a disciplina. O que que eu vou precisar? Vou precisar de. Isso eu tive de aprender, principalmente aqui no campo, porque eu ia e voltava da tulha, acho umas trocentas vezes, entendeu? Eu vou roçar, beleza, vou roçar, pega a roçadeira, beleza, peguei a roçadeira, vou correndo, preciso colocar gasolina, a gasolina ficou lá, vou eu voltar de novo, beleza, volto, pega a gasolina, beleza, ok, já enchi tudo, tá tudo certo, chequei, beleza, agora vamos lá, opa, esqueci o protetor de a caneleira, lá volto, onde é que tá? Tá lá na tulha, aí, não dá, aí eu disse assim, não, realmente eu tenho de ter mais diligência, prestar atenção nesse negócio. Peguei tudo, já pega o carrinho de mão, né? Já pega o carrinho de mão, já traz tudo de uma vez. E assim é o aluno, a gente aprende e passa para os filhos, entendeu? Se você ainda não aprendeu ainda, tem que aprender a fazer isso. Juntar tudo que você precisa em determinado local, evitar a perda de tempo. Wasting of time. Acabou, não existe isso. Né? Criação do cantinho de estudo. Que legal. Até queria tirar uma foto aqui do cantinho aqui da Catherine. É o cantinho de estudo dela, né? O cérebro se prepara para aquele momento. E também, pessoal, afasta o que? As más suspeitas, né? Chega lá o toc, 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 conselho tutelar. Com licença. E aí, seu filho está estudando? Está fazendo homeschooling? Cadê os livros? Tá tudo aqui. Tá tudo ok. Sim, ok. Quanto é que é 2 mais 2? Aí o menino já fica suando, né? 4. Tá, ok. Tá certo. Tá, mas cadê o local de estudo? O local de estudo? Então. ah, não, nós vamos. Não, ele estuda na sala, às vezes ele estuda na cozinha, sabe? Diversificar um pouco, né? É tão bom. Não me vem com chorumelas, não dá para fazer isso, pessoal. Então, tem que ter o quê? Esse cantinho de estudo para afastar o quê? As más suspeitas. Né? Ok? Continuando. Rotina, como eu falei já antes, horário fixo em um mural. Pega lá, pega uma camada, sei lá, de cortiça, né? Faz um quadro, faz um mural, faz um planner, faz um quadro, pega as suas canetinhas, arruma, faça tudo colorido, entendeu? Então é isso, tem que ter essa rotina. Então, pessoal, é isso aqui são as minhas dicas. A terceira dica é isso aí, tá bom? Não ter aquela coisa estendida, 2 horas de matemática. Não dá. Preferível pegar lá 30 minutinhos de matemática e depois no final do dia você rever com ele que ele estudou 15 minutinhos. Beleza. Ok? Próximo ponto.
Quarta dica. E alimentação, mas professor, o que tem a ver alimentação com estudo? Meus amigos, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu fui transformado pelo poder de Deus, claro, né? Porque eu era sempre muito cabeça dura. E assim, a alimentação, ela faz um papel importante. Eu vejo a deficiência dos meus alunos e pergunto: está bebendo água? O fulaninho, o que está acontecendo? Você não está memorizando aqui os verbos e tal, tal, tal. Não consegui, acho que não deu para estudar, professor. Então, é uma falha já na tua rotina, e o que mais? Pois é, e tal. E como é que está a alimentação? Né? A alimentação, eu diria a quarta dica, alimentação. Né? A dieta vegetariana, certo? Que nós já sabemos, ok? Não inclui óleos, açúcares, ok? Porque, certo? Não, o mais natural possível, cru, né? Bastante coisa crua, certo? Isso vai o quê? Gerar o que? Bom sangue. E nossos alunos, nossos filhos precisam, nós precisamos de ter bom sangue para poder explicar a verdadeira educação para os nossos filhos. Não apenas explicar, mas viver. Senão você não vai conseguir viver aquilo. Então, qual que é, queridos alunos, queridos alunos, não, mas queridos pais, queridos alunos, de repente se tiver algum aqui me assistindo, é um ponto principal, é a tua dieta. Né? Muda. Eu não estou ainda, né, nesse passo. Tudo bem, você vai conseguir mudar. Pelo poder de Deus, você vai conseguir. Mas tome o primeiro passo, tua primeira decisão. Depois que eu comecei a largar lá um monte de coisa errada que eu fazia, eu consegui entender melhor a Bíblia. Eu consegui organizar as minhas ideias, eu consegui preparar coisas que às vezes eu demorava 1 hora, eu fazia agora em meia hora. Entende, pessoal? Então é muito importante. Temperança na alimentação, ok? Ou seja, sai daquilo que não presta e também você usa o que é bom, né? O que é bom, você também tem que ter um controle do que é bom também. Não vai comer mel, né? Eu gosto tanto de mel, né? Vai comer um pote de mel num dia só. Não dá. Aí o que que acontece? Teu filho vai ver, tua filha vai enxergar isso também. Tua esposa vai ficar horrorizada também. Ou teu marido, né? Não sei. Próximo, consumo apropriado de água. Que legal, hein? 3 litros. 3 litros. Vou tomar até mais um pouquinho. Importante. E olha só como Deus ele é sábio. Ele nos manda ir para o campo. Nós já sabemos disso. A palavra, servo do Senhor, a palavra de Deus. Já fala isso. Vamos mudar para o campo. Sabe por quê? Porque no campo você consegue uma aguinha ali da montanha, sem cloro, sabe? Que atrapalha os homens, inclusive, tendo problemas de próstata. Flúor, que também atrapalha, que dá problemas também no homem. Ou seja, você toma um negócio desse aqui, assim, puro, mas vem lá da água, a gente nem sei, né, se tem algum bicho lá que fez alguma coisa. Meu amigo, até a água descer, tudo o negócio lá já foi filtrada. E outra, você tem um filtro em casa também, né? Não vai tomar isso aqui também assim direto, assim. Também não aconselho. Então tem que tomar cuidado. Não, mas eu vou botar cloro, né? Porque vem da montanha. Vai colocar cloro, aí você vai entupir teu organismo, errado. Confia em Deus. Deus está falando aquilo aí, você vai beber. E o dia da perseguição? Eu tô morrendo de sede, a água tá correndo ali, você não vai beber por quê? Tem que ter, né, já pensar nisso. Consumo apropriado de água, ajuda na memorização. Aluno, professor, eu não entendi. Aí teve um aluno que uma vez falou o seguinte: professor, eu aprendi um negócio, chá de alecrim, é muito bom para memória. Olha que lindo. Né? Pega então o alecrim, vai, se tem, né? Bota lá, bonitinho. Açúcar, meu amigo, açúcar, açúcar, açúcar. Problemas de memorização. Alunos que eu vejo que estão tendo problemas de memorização, não conseguem fazer a tarefinha, tem algum problema aí. Tá? Pode ser até que de repente seja algum problema físico, nós não sabemos, nós não estou julgando, mas eu acredito que nós podemos melhorar isso. Tirar o açúcar, ou seja, a dieta verdadeira que Deus nos deixa, certo? Vamos ver aqui em conselhos aos professores, pais e estudantes. Tanto aos rapazes como às moças,
deve ser ensinado o quê? A cozinhar economicamente. Olha que interessante. A verdadeira educação é assim, ok? Vai aprender na prática o negócio, ó, tem o conhecimento, tem chuchu? Tem. Tem arroz? Tem. Tá, e agora? Como eu não vou fazer? Ah, coloca água, coloca um pouquinho de sal e coloca para ferver o negócio. Pelo menos arroz eu até consigo fazer, né? Mais do que isso também já não, né? Então eu estou aprendendo também. E a minha esposa fala que tenho que aprender mais. Realmente, é porque eu tenho de me dedicar mais a isso. Então, cozinhar economicamente, né? Ok, eu vejo a minha esposa sempre lá, olha, não, não. Ah, mas esse pedacinho pode jogar fora, né, querida? Não, vamos usar isso aqui para amanhã. Então tá bom. Ponto final, né? Falou. E a dispensar o quê? Na alimentação, qualquer artigo cárneo. Isso mesmo, né? Vocês já sabem, né? Não estimule absolutamente o preparo de pratos compostos de qualquer parcela de carne, pois isso é volver as trevas e a ignorância do Egito, e não a pureza da reforma de saúde. Verdadeira educação tem que ter. Queridos, tem que ter a reforma de saúde. Verdadeira educação tem. Por isso que é diferente, meus queridos, da educação do mundo, onde você come os chips, come lá uma empanadinha de, sei lá, de galinha, um queijinho, né? Um queijinho bem derretido, com uns negocinhos lá. Não é para dar água na boca de ninguém, não. Esquece, é coisa do Egito, hein? Vamos prestar atenção aqui. Então, meus queridos, a verdadeira educação mexe com tudo. E olha, preste atenção, vai mexer com teu alimento, vai mexer com a tua mente. Vai mexer com a tua mente, você vai conseguir enxergar outras coisas, vestimenta. A mulher que se vestia de uma maneira não vai mais vestir, porque ela está enxergando, ela está se enxergando. Puxa, puxa vida, olha só, isso não é a maneira que Deus quer que eu me vista? O homem também, né? Então, assim, a verdadeira educação é a verdadeira educação, não tem como. Próximo. Quinta dica, essa aqui é muito boa. Exercício físico, né? Tem muitos que gostam de ficar malhando. Eu gostava de malhar, né? Ia para academia, né? Camisetinha física, pá, aqueles monte de peso. Era aquela competiçãozinha, né? Você queria fazer mais repetição do que o outro, né? O outro deixava lá o peso de 10 quilos, você já colocava 20, e aí ia arrastando, né? Quase com a língua lá de fora para o outro, né? Só para, né? Para você dizer que está cumprindo com o negócio. Agora eu pergunto, para quê? Aquilo ali é mais ou menos assim: a pessoa pega, sobe Monte Everest, né? Se mata, a língua já vai arrastando, já vai quase enrolando no pé, chega lá em cima, aí cheguei, bota uma bandeirinha lá, eu cheguei, aí desce. Para quê? Então a verdadeira educação, ela não é assim. Ela é algo. Quando eu aprendi ela, e estou aprendendo ainda, né, pessoal? Eu enxerguei essas coisas que eu não enxergava primeiro. Vamos para o próximo aqui. A aplicação do conhecimento aprendido. Ok? Lembre-se de que o autodidata é aquele carinha que ele vai ter aquele conhecimento, só que daí ele vai aprender aplicando aquilo ali. Entende? Por exemplo, eu não sabia roçar. Não sabia roçar. Né? Eu roçava assim, malhe com a foice. Ok? Depois eu comprei, né? Modernizou o negócio também aumentou aqui, né? Muito mato. Comprei uma roçadeira. E aí? Aí eu ia assim, ó. Eu ia como uma lesma, né, na realidade, porque eu ia cortar lá, eu fazia o quê? 1 metro, mais ou menos, eu levava quase 1 hora. Por quê? Porque tinha medo da pedra, porque tinha isso aqui, mas aí eu comecei a estudar um pouquinho mais como é que funciona a máquina, sabe? Aí eu fui começando a tomar um pouquinho mais de coragem, não, vamos lá, vamos acelerar esse negócio aqui para ver como é que é. Então, hoje eu consigo fazer 5 horas, 4 horas direto de roçadeira. Não, ok, claro que tem que parar, porque para um pouquinho para poder abastecer o negócio. Mas, enfim, é isso, é a prática, a gente nunca vai, né? O conhecimento aprendido, transforma o conhecimento, agora, olha só, o trabalho útil, o que que ele vai fazer? Ele vai transformar o conhecimento que a tua criança aprendeu lá, certo? Seja em qualquer área, matemática, né? Física, inglês, português, para a vida atual, para a vida. Então, olha só, é o conhecimento
que ele vai se transformar para aplicação prática, e isso se chama aprendizagem. Sabia? É isso. E aí nós temos o tão sonhado trabalho útil, né? Que todo mundo fala, 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 mas muitas vezes ninguém entende. De maneira prática. Você está estudando, eu inclusive participei de um family camp e eu achei muito interessante. Uma família estava estudando matemática, metros, fazendo comparações de metros, centímetros e tal, tal, tal. Aí o papai, bem inteligente, falou assim: Olha, vamos ver como é que é o tamanho da arca de Noé? Vamos fazer aqui em casa. Eles foram, pegaram estacas e colocaram, e as crianças foram medindo. Quantos metros daí? Tá tanto, é tanto. Você fala para um aluno, é 1 metro, o cara não tem nem conhecimento. 1 metro, na matemática, 1 metro, então é 1 mais 1 igual a 2. Tá, mas na prática, como é que funciona? Pessoal, é isso é o trabalho útil. Você, além de fazer isso, você está fazendo o quê? Exercício, você está levantando, você está descendo, certo? Então, exemplos, eu coloquei aqui, alguns exemplos aqui para nós termos uma ideia do que é esse trabalho útil, essa dica, né? O exercício físico, ele é importante na memorização também. Criação de uma horta, fazer compostagem, limpar a casa, você está aprendendo, cortar a lenha, você está aprendendo, certo? Você pode trabalhar com biologia, você pode trabalhar com aprendendo sobre insetos, você pode fazer muitas coisas. Antigamente eu nem pensava nisso, mas hoje que a gente vai, né, usando e vendo, eu vejo muito a minha esposa fazendo isso com a minha filha. E eu também, com medida do meu tempo possível, faço. Mas eu vejo assim muitas coisas práticas que as duas fazem, as hortas, o estudo, por exemplo, esses dias nós plantamos lá beterraba. Isso, eu lembro das beterrabas, linda, maravilhosa. Aí um canteiro ficou lindo, maravilhoso, e o outro lá ficou mirradinho. Mas por quê? O que que aconteceu? Aí você pode estudar o que que você tem que colocar na terra, como cuidar da terra, né? Você tem que dar comida para a terra ou fazer a terra produzir a comida? Já pensou? Como é que você dá comida para a terra? Eu vou dar um adubinho aqui. Sim, às vezes, quando o solo está muito pobre, há necessidade. Mas Deus nos deu inteligência, tanta inteligência, que a gente consegue fazer com que a própria terra produza os vermes, os bichinhos, e se você só dando lá os mantimentos necessários. Né? E aí foi visto lá, aquela lá cresceu bonita, a outra não cresceu bonita, certo? Então, continuando. O trabalho, então, lembrando que trabalho, né, na parte da física, fala que é uma força vezes o deslocamento. Isso é o trabalho útil. A criança vai estar o quê? Fazendo força, vai estar lá levando carrinhos de terra para você poder fazer a tua horta e vai estar se deslocando. A própria física fala isso, que trabalho é força vezes deslocamento. Tá bom? Então, assim, muito importante. Condicionamento físico. Você precisa ir para a academia, veja só, condicionamento físico sem precisar de academia. Academia, energia voltada para o corpo, sem resultados para o próximo, sem um resultado útil. A pessoa levanta lá, fica levantando lá, sei lá, 100 quilos, né, na perna, em vez de estar utilizando essa força para, sei lá, para caminhar. Não, caminhar também depende do negócio, pode. Mas vamos, vai caminhar para pregar a palavra de Deus. Ótimo. Ok, já fez o quê? Em vez de gastar todos aqueles joules, né? Porque o trabalho é transformado em joule. Todos aqueles joules lá na academia, suando a camisa lá, que nem um doido, e só para levantar aqueles negocinhos para você ganhar uma perninha forte, grossinha, bonitinha, vai caminhar e vai fazer o quê? Vai pregar a palavra de Deus. Isso é um trabalho útil. Certo? Vai fazer horta lá. Rapaz, eu fiz aqui 6 canteiros, não, 10 canteiros, eu acho. Foram 10. Foi um tal de levanta, sobe, levanta, sobe, levanta, sobe um dia, e minhas pernas estavam doendo. Eu disse, puxa vida, hein? Vou ficar agora com as pernas grossas. Mas pelo menos eu fiz algo útil. Não era como antigamente eu fazia, entendeu? Ficava lá 3, 4 horas lá. Rato de academia, não dá. Vamos lá, vamos pro próximo. Então, fica essa minha dica, pessoal. Fica aí, trabalho útil, importância. Cristo foi criança, foi. Passou por quê? Passou pela experiência. Passou pela experiência de uma criança, experimentou os desapontamentos
e os percalços que experimentam as crianças. Conhecia as tentações das crianças e jovens, mas Cristo, em sua meninice e juventude, ok? Foi o quê? Um exemplo para todas as crianças e jovens. Na meninice, suas mãos se empenharam em trabalho útil. Está aqui. Ah, não, mas meu filho não pode ficar trabalhando, porque afinal, ai, pai, não sei, vai sujar minha mãozinha, vai. Minha filha, mexe na terra, depois você só simplesmente vai lavar. Ó, biologia, vamos aprender, vamos ver quantas bactérias vocês vai ter aqui debaixo das unhas. Tem até um negocinho interessante que você pode fazer lá e depois você deixa um dia lá de molho lá e você vê as bactérias. Então, aproveita, enfia a mãozinha ali, ó, querida, ó, depois a gente vai ver as bactérias. Mas agora você lava e amanhã você vai de novo. Tá? Aproveita, pega luz solar. Olha, luz solar, certo? Ar fresco, ótimo. Exercício. E aí, olha, verdadeira educação de novo. É uma educação superior. Não é uma educação que você fica sentado 5 horas numa cadeira, né, aprendendo sobre que a horta se faz assim, se faz assado, mas você nunca meteu a mão na terra. Então, aqui, na juventude, trabalhava na oficina de carpinteiro com seu pai. E a eles esteve sujeito, dando assim em sua vida uma lição a todas as crianças e jovens. Uma coisa que eu sinto falta, vou abrir meu coração para vocês aqui. E eu gostaria de ter conhecido essa verdadeira educação antes, mas não conheci. Hoje, eu peno para trocar uma lâmpada ou para fazer uma instalação elétrica. Por quê? Porque não tive aquele conhecimento que poderia ter aprendido o papai, ter ensinado o filhinho como pegar os dois fios, conectar ali para não dar curto-circuito e tal, 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 e não queimar a casa. Não aprendi. Aí hoje, quando eu vou fazer uma instalação elétrica, eu tenho que ficar pesquisando no YouTube, vendo um monte de coisa e, né, orando, Senhor, me dá mais inteligência para não botar fogo no negócio aqui. Esses dias eu fui fazer um negócio lá com 3 lâmpadas, lá fiquei assim, será que vai? Peguei, fechei o olho e foi. Quando eu olhei, funcionou, que bom, que benção. Né? Claro que tive apoio da minha esposa também, porque ela é muito inteligente também. Entende? Então, assim, claro, glória a Deus, né? Porque Deus é que deu inteligência para ela também. Enfim, queridos, é isso, trabalho útil, né? A importância dele. Então, pais, a gente tem que ensinar nossos filhos. A mãe vai ensinar a filha costurar direito, vai costurar, vai cozinhar. Sabe por quê? Porque eu não sei, eu acredito que Jesus volte logo. Mas se não, né, o dia que ela for casada, pelo menos ela é a rainha da casa, ela vai ter que estar o quê? Ela é responsável pela alimentação, certo? Dos netos, dos teus netos aí. E aí, como é que fica? Ok? E então tem tudo isso. Ela vai, né, prezar pela saúde da família, do marido, das crianças. Então, assim, ele aprendeu algo útil. Então, os jovens vão aprender algo útil. As meninas aprendem algo útil, os homens também. Vai trocar um pneu de carro, vai aprender um pouco de mecânica. Eu sofro tanto com mecânica, eu estou aprendendo na barra, assim, do jeito que eu não gostaria, mas estou aprendendo. Vamos lá, próximo. Sexta dica. Depois de tudo, trabalho útil, né? Vem então o meu testemunho, rapidamente. Né? O aprendizado de uma nova língua. Então, pessoal, muitas vezes os alunos eles vão ter as dificuldades, mas na verdadeira educação eu vejo que se nós estivermos conectados com Deus, estivermos fazendo o que nós precisamos fazer, que é pegar o conhecimento e colocar ele em prática, ok? E isso gerar um bem para o teu próximo e um bem para você mesmo, porque você fica contente quando você faz algo útil, algo bom, certo? Você estará vivendo a verdadeira educação. Vai estar no campo, vai estar reformando a tua alimentação, a tua memória, o teu intelecto vai aumentar. Você vai dormir bem, você vai comer bem, você vai beber bem, você vai se vestir bem, você vai ter pensamentos bons, ok? Não digo que não tenha tentação, tem, mas o Senhor é mais forte, o Senhor, ele te dá esse tempo para você se preparar, né? Enfim. O aprendizado de uma nova língua, para mim, foi
no estilo autodidata. Sempre gostei de línguas, ótimo, vou aprender também. Então, assim, mas o meu é, é, me tornei autodidata com um outro objetivo, não com o objetivo de ser um servo do Senhor, mas eu me tornei autodidata com o objetivo de ser um servo do mundo, né? Meu ponto principal era um outro sonho que eu tinha, que era um objetivo, né? Que era justamente o quê? Me formar na aviação. Então, eu tinha esse ponto. E para ser piloto de avião, tem que ter o quê? O inglês. Então, lá fui eu. Ou seja, qual o nosso objetivo na educação, na verdadeira educação? Servir ao Senhor. Se nós conseguirmos inculcar isso na mente dos nossos filhos, mas primeiramente tem que ser na nossa. Porque se você não está com esse pensamento, né, tudo que você viu aqui, você vai jogar fora, vai jogar no lixo. Primeiro nós temos que ter esse pensamento de sermos missionários, de termos esse pensamento de levar a mensagem de Deus adiante e de fazer o melhor para os nossos filhos, primeiramente para Deus, mas para nós primeiro e depois ajudar nossos filhos. Então, esse autodatismo foi muito mundano, muito assim, não, eu sofria, mas eu estudava. Por quê? Lembra daquele esqueminha? Gostar, pegar o conhecimento e colocar ele em prática. Quando eu colocava ele em prática, eu aprendia. Aprendia errando, mas eu aprendia. Aprendia consertando depois. Só depois de 2 anos que daí eu fui entrar para uma escola de idiomas. Aí o pessoal começa lá do nível 1, 2, 3, 4. Né? Eu já pulei 3 níveis ali. Mas como é que você aprendeu inglês então, meu filho? Por quê? Dedicação. Se eu acredito que a dedicação que a gente tem hoje para o mundo, que as pessoas têm para o mundo e que eu tinha para o mundo, hoje, tendo um ideal muito maior, nós não faremos uma obra muito melhor? Devemos pensar isso, certo? Dificuldades vencidas. Sim, as dificuldades vencidas antigamente eram dificuldades vencidas sozinho. Hoje eu vejo as minhas dificuldades são vencidas pelo poder de Deus. É diferente. Você se estressa menos. Por quê? Porque você confia mais em Deus. Então você tem todo o amparo do Espírito Santo. Então, as dificuldades que eu tinha na matemática, por exemplo, suei a camisa. Aos 15 anos, eu comecei a dar aula de matemática para alunos que iam fazer os testes para aviação e também para testes militares, né? Era ESA, era SPECS, né? Todos esses concursos militares, ITA, inclusive eu fiz para o ITA também. Enfim, né? Bons resultados, sim, mas eu tive essa minha primeira dificuldade, ok? Depois em física também, também já lecionei também física. Então, assim, vocês veem que se eu, um mero Cleberson da vida ali, conseguiu gerenciar tudo isso, mas eu acredito que, mesmo assim, mesmo eu sendo ignorante de Deus, do poder dele, o Senhor ainda teve misericórdia de mim. Sabe? Porque a Bíblia fala, tudo que nós temos vem do Senhor. Então, a determinação que ele me deu, foi ele que me deu. O estudo a insistência foi ele que me deu. E eu agradeço a ele hoje, tudo isso. O que eu quero dizer é o seguinte, se no mundo a gente consegue essas vitórias, imagina na educação, na verdadeira educação. Conseguiremos muito mais. Conseguiremos o que é uma vitória eterna, não apenas uma vitória mundana. Você passa ali 80 anos, acabou, né? Você leva teus diplomas junto, pode até levar, né? Botar dentro do caixão lá para dizer que levou. Mas vai tudo comer e vai tudo queimar. Então, meus queridos, é isso aí. Fica então as minhas dicas e as minhas palavras de motivação, né, ok? E eu acredito que Deus ele vai ser honrado se nós colocarmos em prática todas essas dicas aí. Deus os abençoe e até uma próxima
palestra aí. Obrigada, professor Kleberson, por compartilhar conosco tantas experiências. Às vezes, quando a gente fala sobre dicas de aprendizagem, pode surgir na nossa mente aquelas assim, coisas assim mais voltadas para a prática da aprendizagem em si. Mas hoje, por exemplo, o que você abordou são princípios anteriores à prática. São princípios que estão antes da prática, mas também junto à prática, né, da Engrenagem. educação, né? Exatamente. Então, a gente agradece muito você ter separado tempo para compartilhar tudo isso conosco, muito espiritual, o fundamento todo de todo esforço educacional. O fundamento de qualquer esforço educacional sempre tem que partir da palavra de Deus.